De acordo com um estudo de 2011 feito pelo Fórum de Religião e Vida Pública do Pew Research Center, existem 2,18 bilhões de cristãos ao redor do mundo. Um número que cresceu quando em 1910 eram apenas 600 milhões. Isso é praticamente 1 em cada 3 pessoas no planeta reivindicando ser seguidores de Jesus Cristo. E o que existe de tão especial em Jesus Cristo? Por que as pessoas devotam suas vidas a Ele? Venha comigo nessa jornada, a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. Hoje nós estamos fazendo uma pergunta. Por que Jesus? O que há de tão significante em seu nome? Nossa jornada começa aqui, nas ruínas da velha cidade de Betsaida, em Israel. Betsaida era uma cidade na margem norte do Mar da Galileia, perto do Rio Jordão. É um nome aramaico que significa casa da pesca ou casa dos pescadores. Os 4 livros da Bíblia que apresentam a vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, são conhecidos coletivamente como os Evangelhos. Esses 4 livros mencionam a cidade de Betsaida pelo seu nome anterior 7 vezes. 3 dos discípulos de Jesus, pescadores por profissão, eram de Betsaida. Nós lemos em João 1,44 o seguinte: agora, pois, Felipe era de Betsaida, cidade de Pedro e André. Entretanto, Mateus 8 indica que Pedro e possivelmente André também haviam se mudado para Cafarnaum em algum momento. Jesus executou vários milagres em Betsaida, incluindo alimentar 5.000 pessoas, curar um homem cego e andar sobre as águas. Jesus também reprovou a cidade de Betsaida. Os evangelhos retratam as pessoas da cidade como fúteis e narcisistas. Embora tenham visto os milagres de Jesus e recebido as suas bênçãos, a maioria delas não chegou a acreditar nele. Entretanto, Felipe, que era de Betsaida, se tornou um dos primeiros seguidores de Cristo. Felipe ficou tão empolgado em relação ao novo amor e esperança que havia descoberto em Jesus, que quis contar a um amigo, Natanael, que ele havia encontrado o Messias. Felipe encontrou Natanael em um bosque silencioso, onde ele havia ido meditar sobre as profecias relacionadas ao Messias. Quando Felipe o viu ali, disse a Natanael: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Talvez você esteja se perguntando, onde Felipe e Natanael encontraram essas profecias? Ao longo de toda a história, Deus tem falado à família humana através de vários profetas, que escreveram as mensagens que eles ouviram de Deus, incluindo coisas as quais deveríamos observar para reconhecer o Messias. Essas profecias são encontradas na parte da Bíblia que chamamos Velho Testamento. A Bíblia é dividida em 2 partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A primeira parte da Bíblia é o Velho Testamento e a segunda parte é o Novo Testamento. O Velho Testamento foi escrito antes do nascimento de Cristo. De fato, o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, foi escrito 400 anos antes de Jesus nascer em Belém. O Velho Testamento contém mais de 300 profecias a respeito do Messias. Através dos séculos, Deus deixou mais de 300 identificações a respeito do seu escolhido. Então nós podemos saber, sem sombra de dúvida, quem é o genuíno, o verdadeiro Messias. Interessante que a palavra Messias é o termo em hebraico para o ungido. Provavelmente as pessoas estão mais familiarizadas com a palavra no grego, Cristo, que significa a mesma coisa. Quando Felipe disse a Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram na lei, ele estava dizendo que ele viu na pessoa de Jesus o perfeito cumprimento das profecias messiânicas bíblicas. Esta convicção de que Jesus era o Messias era a principal mensagem pregada pelos cristãos. Por exemplo, o livro de Atos nos diz que Apolos, um dos grandes ensinadores da igreja primitiva, pregava vigorosamente, mostrando nas escrituras que Jesus era o Cristo. Os cristãos primitivos comparavam as profecias do Velho Testamento com a vida de Jesus e concluíram que ele era inquestionavelmente o escolhido. Ele era o homem em quem eles poderiam colocar a sua fé. Quando Natanael ouviu a conclusão de Felipe sobre Jesus, ele não ficou muito empolgado. Ele, na verdade, um tanto quanto cético. Ele tinha muitas questões, então Felipe ofereceu a Natanael uma solução para suas incertezas. Ele simplesmente disse a Natanael, venha
e veja. Natanael aceitou o convite. Ele foi conhecer Jesus. Então, depois desse encontro com Jesus, Natanael chegou a esta conclusão: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você pode ter seus próprios questionamentos sobre Jesus. Eu não culpo você. Existe tanta confusão e engano ao redor. Você precisa ver por você mesmo. Então, eu te convido. Venha e veja. Antes que você abra a Bíblia no Velho Testamento para estudar alguma das profecias messiânicas, vamos pensar um pouco sobre uma questão. Quais são as chances das 300 profecias verdadeiramente acontecerem em uma única pessoa? Matematicamente falando, as chances de alguém cumprir todas essas profecias são mínimas. Peter Stone, professor emérito de ciências na Eastman College, na Califórnia, calculou a probabilidade de uma única pessoa cumprir as principais profecias feitas relacionadas ao Messias. As estimativas foram trabalhadas e analisadas por 12 turmas diferentes, representando cerca de 600 alunos universitários. O professor Stoner escolheu 8 profecias messiânicas e perguntou: o que a ciência da probabilidade entende nisso? De acordo com Stoner, as chances de uma única pessoa cumprir somente 8 dessas profecias messiânicas é de 1 em 10 a 17ª potência. Para você ter uma ideia, para ilustrar o tamanho desse número, 10 seguidos de 17 zeros, Stoner deu a seguinte ilustração. Suponha que nós pegássemos a quantidade de 10 a 17ª potência de moedas de $1 e as colocássemos sobre o território do estado do Texas, um dos maiores estados americanos. Elas cobririam a área territorial do estado completa numa pilha de 65 centímetros. Então agora marque uma única moeda dessas e misture-a com todas completamente, esparramando-as por todo o estado. Pegue um homem vendado e diga-lhe que ele pode andar o quanto ele quiser, mas pode escolher apenas uma única moeda para encontrar a moeda escolhida. Qual seria a chance dele de acertar? Ele teria simplesmente a mesma chance que os profetas teriam de escrever essas 8 profecias e o cumprimento delas em uma única pessoa, dos dias em que eles viveram até os dias de hoje, se eles escrevessem usando apenas o seu próprio conhecimento. Agora vejamos. Ou essas profecias foram dadas por inspiração divina, ou os profetas simplesmente as inventaram. E se eles, os profetas, simplesmente as inventaram, eles tinham uma chance em 10 a 17ª potência de ter o seu cumprimento em apenas uma única pessoa. Mas o raciocínio é o seguinte: todas elas se cumpriram em Cristo. Agora vamos manter essas mesmas chances e somar a elas aquelas outras 48 profecias. As chances de cumprimento seriam de 1 em 10 elevado a 157ª potência. Mas você consegue imaginar 300 profecias? A conclusão de Stoner sobre esse fato é a seguinte: qualquer um que rejeite Cristo como Filho de Deus está rejeitando um fato comprovado, talvez mais absoluto do que qualquer outro fato no mundo. Por conta do nosso tempo, vamos considerar somente 8 profecias messiânicas hoje. E a chance de que todas as 8 profecias fossem cumpridas em uma única pessoa é de 1 em 10 elevado à 17ª potência. Vamos começar com uma ideia lógica. A maioria das biografias começa com o local de nascimento do seu herói principal. O profeta Miqueias previu o local do nascimento de Jesus, 700 anos antes dele nascer. Vamos ler Miqueias capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre as milhares de cidades de Judá, mesmo assim, de ti virá a mim aquele que será o Senhor de Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus nasceu em Belém. O profeta nomeou o local de nascimento de Jesus, Belém, 700 anos antes. Agora vamos falar um pouco sobre o seu nascimento em Belém. Seu nascimento em Belém não fez muito sentido. Deixe-me explicar o porquê. O lar de Maria e José, como você provavelmente sabe, era em Nazaré. A viagem de Nazaré passando por Jerusalém até Belém tem cerca de 90 milhas, 150 quilômetros. O que levaria uma mulher prestes a dar à luz a andar em um jumentinho 150 quilômetros? Um decreto de César Augusto trouxe Maria e José aqui em Belém, na noite exata do nascimento de Cristo. Não havia lugar na hospedaria aquela noite em que o Messias nasceu em Belém. Como Miqueias sabia 700 anos antes deste evento, do nascimento do Messias?
A segunda profecia messiânica para o nosso estudo lida com a nacionalidade do Messias. No livro de Gênesis, no capítulo 49, existe uma história interessante sobre o velho patriarca Jacó, cujo nome depois se tornou Israel. O velho homem encontra-se no seu leito de morte e nos seus últimos momentos de vida, ele chama cada um de seus 12 filhos. Então, com seus rapazes todos ao seu redor, o Espírito de Deus pousou sobre este homem, prestes a falecer, e de sua boca sai uma profecia. Ele profetizou sobre a cabeça de cada um de seus filhos, e quando ele chegou a Judá, ele disse: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Shiló, e a ele será a obediência de todos os povos. É uma crença comum entre os judeus até os dias de hoje que Shiló é um dos nomes do Messias. O cetro não se arredará de Judá, Israel diz. Perceba que isso é uma coisa muito interessante. Um cetro encontra-se nas mãos de um rei para demonstrar sua autoridade. O homem em quem nós precisamos colocar a nossa fé é um judeu da tribo de Judá. Interessante que na Bíblia, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. A terceira profecia em nosso estudo fala sobre o trabalho do Messias. O profeta Isaías delineou eventos que ocorreriam na vida de Cristo de maneira muito específica. Ele esboçou esses eventos centenas de anos antes. Ele disse: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os contritos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar a todos os que choram. Jesus realmente, de fato, pregou boas novas aos pobres. Ele ergueu seu fardo pesado da culpa. Ele curou os quebrantados de coração e ressuscitou os mortos. Ele os livrou. A profecia disse que ele viria para proclamar liberdade aos cativos, aqueles cativos pelo pecado, pela doença e a morte. Jesus os livrou. Ele abriu a prisão para aqueles que estavam presos. Os endemoniados, presos pelos demônios, Jesus os libertou. Ele proclamou o ano aceitável do Senhor, o ano do favor do Senhor. Ele confortou aqueles que choram. De fato, Cristo cumpriu a profecia de Isaías. Ele tocou os olhos do cego e eles se abriram. Ele curou os doentes. Em cada lugar que Jesus passava, ele trazia vida, saúde e cura. Ele, de fato, foi o Messias do mundo. A quarta profecia messiânica que nós selecionamos para o nosso estudo é a maravilhosa profecia encontrada em Zacarias 11, 12 a 13. Então eu disse a eles: se parece aceitável a vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixai-o. Então eles pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isso ao olheiro. Esse belo preço que fui avaliado por eles. Então tomei as 30 moedas de prata e as lancei dentro da casa do Senhor, para o olheiro. Perceba a complexidade dessa profecia. Note quão precisa e exata esta profecia é. Zacarias versos 12 e 13 dizem: então eles pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Agora perceba aqui dois aspectos. Não ouro, mas o quê? Prata. Não 25 moedas, mas quantas? 30 moedas. Por quantas moedas Jesus foi vendido? O quê? Exatamente 30 moedas de prata, como o profeta Zacarias previu centenas de anos antes. Então tomei as 30 moedas de prata e as lancei. Perceba que eu não as levei, eu não as coloquei no chão. Eu as lancei, o profeta diz, dentro da casa do Senhor. Foi Judas quem vendeu o Messias pela exata quantia de 30 moedas de prata. Mas Judas descobriu que o dinheiro de sangue torna-se muito pesado para segurar. E Judas, em agonia e desespero, então ele vai ao templo e lança o dinheiro de sangue ao chão. Enquanto aquelas moedas ainda ecoavam e ressoavam, Judas disse: traí o sangue inocente, pequei. O dinheiro foi usado pelos sacerdotes para comprar um campo de oleiro como local de sepultamento para estrangeiros fora da cidade de Jerusalém.
Mateus capítulo 27, versos 5 e 7 descrevem o cumprimento desta profecia. Zacarias previu isso centenas de anos antes, e Mateus registrou seu cumprimento, e ele lançou ao chão as moedas de prata, e partiu, e tendo deliberado o conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para sepultar estrangeiros. A profecia foi cumprida exatamente nos mínimos detalhes. Com todas essas evidências, se você for honesto com Deus e com você mesmo, eu não tenho como dizer que eu não posso acreditar em Jesus, o homem que foi traído por 30 moedas de prata. Veja, o homem em quem eu posso colocar a minha fé. A quinta profecia que nós selecionamos encontra-se em Isaías 53, verso 7. Este é um dos capítulos mais marcantes em toda a Bíblia. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Agora vamos comparar o que Jesus fez. Lemos em Mateus 26. E o sumo sacerdote levantou-se e disse a ele: Não respondes nada? O que estes homens testificam contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e o sumo sacerdote respondeu e disse a ele: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se Cristo tivesse se defendido de maneira passional, eu não acreditaria que ele foi o Messias, por causa do que o profeta disse em Isaías 53, verso 7, que ele permaneceria em silêncio. A sexta profecia também tem seu fundamento em Isaías 53. Dê uma olhada no verso 9. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico em sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Como você provavelmente sabe, Jesus morreu entre dois ladrões. Ele morreu com os ímpios. Veja que se Jesus não tivesse morrido entre criminosos, ele não cumpriria a profecia, e eu não poderia acreditar que ele é o Messias, o Cristo. Mas os detalhes continuam. Mesmo assim, ele foi um homem rico em sua morte. O relato bíblico é simples e claro. Assim que Jesus morreu, dois homens mais ricos de Jerusalém abertamente proclamaram ser seus seguidores. Estes foram José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia reivindicou seu corpo. Ele foi até a porta do palácio de Pilatos, bateu na sua porta e solicitou uma audiência com Pilatos. Você sabe o que deu acesso a ele até Pilatos? Seu dinheiro. Se Jesus não estivesse com os ricos em sua morte, eu não acreditaria que ele é o Cristo. Perceba que quando eu leio essas coisas das quais estamos falando, eu estou procurando um homem que morreu com os ímpios e cujo corpo foi reivindicado e enterrado com um homem rico e por homens ricos. A sétima profecia se encontra no Salmos 22, o Salmo da Crucifixão. No verso 16 nós lemos: Pois cães me rodearam, a congregação dos ímpios me cercou, transpassaram-me minhas mãos e pés. É interessante que nos dias de Davi, 1000 anos antes de Jesus, a crucifixão não era conhecida, não existia. A crucifixão foi introduzida pelos romanos apenas 150 anos antes de Cristo. Note a precisão da profecia. Ela diz: Eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Salmos 22:18, também escrito 1000 anos antes, diz: Eles dividiram as minhas vestimentas entre eles, e por minha roupa lançaram sortes. Note que a profecia diz: Eles dividiram minhas vestimentas. Jesus tinha alguns pouquíssimos pertences, e os soldados dividiram essas coisas entre eles. Mas para dividir a sua túnica, teriam que destruí-la, então lançaram sorte por ela. Exatamente como a profecia disse. Mateus 27:35 confirma que essa profecia foi cumprida de maneira precisa. A última profecia a qual nós queremos olhar fala sobre a ressurreição do Messias. No Salmo 16:10 nós lemos: Pois tu não deixarás minha alma Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo do Messias não ficaria na tumba por muito tempo. Seu corpo não sofreria decomposição. O profeta Oséias previu que o espaço de tempo da morte até a ressurreição do Messias seria de 3 dias. Note que Oséias 6:2 diz: Depois de 2 dias ele nos dará a vida. Ao 3º dia ele ressuscitará. Como você sabe, os evangelhos declaram que Jesus ressuscitou dos mortos no 3º dia. 8 profecias. Uma possibilidade em 10 à 17ª potência. Para encontrar o Messias, devemos procurar alguém que tenha nascido em Belém, que tenha sido um judeu,
que tenha passado seus dias livrando as pessoas de seus sofrimentos, que devesse morrer com criminosos e fosse reivindicado por homens ricos, que tivesse suas mãos e pés perfurados, cujas roupas fossem jogadas à sorte, que fosse vendido por 30 moedas de prata e que ressuscitasse ao terceiro dia. Somente um homem pode cumprir todas estas especificações: Jesus Cristo. Por que essas profecias messiânicas são tão precisas? Porque Deus deixou tais evidências? Eu vou te dizer por quê. Para que qualquer mente questionadora, qualquer ser racional e inteligente, tentando sobreviver em meio à confusão deste mundo, soubesse sem sombra de dúvida alguma que Jesus é o verdadeiro Messias do mundo. Amigo, Jesus Cristo nasceu em Belém, da tribo de Judá. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Foi pregado numa cruz no Gólgota. Jesus Cristo foi pendurado entre o céu e a terra para que Ele pudesse nos levar da terra ao céu. Se você for realmente honesto e considerar a possibilidade que Jesus Cristo é realmente o Messias, então eu o convido para você assistir essa série completamente. Decida por você mesmo compreender as evidências que iremos mostrar para você, para satisfazer os seus questionamentos, e você chegará à conclusão por você mesmo: é Jesus o Messias? E que diferença faria em minha vida se ele fosse o Messias? Por isso, eu o convido. Venha e veja. Prayer is the lifeblood of our relationship with Jesus. It is a privilege to speak openly with God about the joys and challenges we face, and God does answer. In Calgary, our daughter Holly was traumatized by a burglary attempt next door and suffered terribly with anxiety. One evening when Sandra was out shopping, she came downstairs crying as she could not sleep. I tried to comfort her and told her that I would sit and sing in the living room. That night, the Lord gave me this song as a special message to Holly of His care and concern for her. It was a beautiful moment when I shared it with her the next morning, and the words and the message brought deep healing to her life. I pray that this song will also encourage you to accept the certainty of Christ's blessing upon your life. When the darkness of the night troubles you, and the stillness of the air cuts you through, won't you come, trembling child, I will comfort you. My grace and my love will see you through. I'm aware of the things that cause you so much pain, and I know of the struggles of your heart. I'm aware of your love, even though you struggle so. I'm the guardian of your heart. When the clouds of despair roll right over you, and the light begins to dim and fade away, please don't take those thoughts to heart, don't run away from me. I will grant you my grace if you'll stay. I'm aware of the things that cause you so much pain, and I know of the struggles of your heart. And I'm aware of your love, even though you struggle so. I'm the guardian of your heart. So I beckon you to take
take your stand beside me. You need never feel that you are all alone. If you'll pray, my grace will overshadow you. In my strength you'll find the courage to go on. I'm aware of the things that cause you so much pain, and I know of the struggles of your heart. And I'm aware of your love, even though you struggle so. I'm the guardian of your heart. Obrigado, pastor Ron Nelson, pela belíssima música. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por nos prover Jesus Cristo, o único a quem devemos confiar e depositar a nossa fé. Abençoe a todos que estão ouvindo a minha voz nesse instante, e é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa, com os seus amigos e familiares. Visite o nosso website. Lá você poderá nos enviar a sua mensagem, pedido de oração e fazer a sua solicitação do programa de hoje ou da série completa. Espero vê-la muito em breve. Até lá, lembre-se, Jesus é o Messias.